Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos para mais uma aula de cinemática e vamos falar das equações horárias. O que são essas equações, né, e como que a gente vai desenvolver através delas. Mas antes disso, as equações elas vão depender de qual referencial nós estamos trabalhando. E esse referencial, nós vamos ver como é que é a aplicação de fato dele na prática, do que ficar só naquele conceito de é quem vai fazer a medida. Bom, na prática, o que é o referencial? O referencial ele vai ser um eixo e, através desse eixo, nós vamos fazer a marcação da medida das posições que os corpos se encontram. Então, por exemplo, eu tenho aqui um eixo que eu vou chamar de x, e aí eu tenho aqui as marcações 0, 1, 2, 3, assim, né, por exemplo. O corpo se encontra numa certa posição aqui, e aí eu consigo dizer qual é o S dele. É o S do corpo. Bom, só que esse corpo ele vai ter uma velocidade e uma aceleração. Elas até podem ser nulas, tá? Mas aí a gente vai dizer que ele tem velocidade e aceleração nulas. Então vamos supor que o corpo possui aqui uma velocidade para a direita, uma velocidade arbitrária, tá? Só para a gente entender o próximo passo. E ele tem uma aceleração para a direita também. Nesse exemplo, o que a gente está vendo? Que o corpo está andando no mesmo sentido do eixo. Ou seja, o valor da posição dele vai aumentar. Então, se tinha um valor 3, sei lá, daqui a pouco vai ter um valor 4, 5 e assim sucessivamente. A esse movimento, a gente dá o nome de progressivo. Então, o movimento progressivo nada mais é do que o movimento cujo valor da velocidade está no mesmo sentido do eixo, ou seja, a velocidade é positiva. Caso ele estivesse andando por outro lado, acho que você já entendeu a ideia, né? Se ele estiver andando por outro lado, o valor da posição vai diminuir. Pode ser negativa? Pode, não tem problema nenhum, tá? Menos 1, menos 2. E aí o movimento é dito retrógrado, ou seja, o valor da velocidade negativo. Agora, sobre a aceleração. Repara nesse caso que a velocidade e a aceleração têm mesmo sentido. Não importa se a aceleração é positiva ou negativa, tá? Olha só para cá. Esses dois têm mesmo sentido, ou seja, é como se você estivesse pisando no acelerador do carro. A velocidade está aumentando com o tempo. A gente chama esse movimento de acelerado. Então, o movimento acelerado é aquele em que a aceleração e a velocidade têm mesmo sentido. Como é que a gente caracteriza isso? A gente caracteriza por um produto, A vezes V, maior que zero. Ou seja, se o A é positivo e o V também é positivo, ou seja, eles têm o mesmo sentido, ou o A é negativo, mas o V também é negativo, ou seja, os dois estão para a esquerda. É como se você estivesse dando ré, acelerando, né? Ou seja, você está andando para trás, aqui está andando para trás, só que você está ganhando velocidade. Aqui você está andando para frente, acelerando, ganhando velocidade. No caso dele ser retardado ou desacelerado, é quando o produto da aceleração pela velocidade for negativo. Ou seja, o A é positivo e o V é negativo. Então aqui, por exemplo, você está andando para trás e você pisa no freio. Você está andando para trás, a velocidade é negativa. Você pisa no freio, você está diminuindo o valor numérico dessa velocidade. A outra possibilidade é o A ser negativo e o V ser positivo. Ou seja, você está andando para frente e pisando no freio. De qualquer maneira, repara que os dois caras eles têm sinais opostos, então o produto vai dar negativo. Então essas são as formas que a gente tem de classificar o movimento. Bom, agora nós vamos para a parte mais importante dessa aula, que é entender de fato o que é uma equação horária e como é que a gente vai utilizá-la nos problemas. Como o próprio nome diz, né, horária é porque ela tem o tempo, e através dessa grandeza temporal nós vamos poder descobrir basicamente três coisas: a aceleração, a velocidade e a posição. Então, uma equação horária é uma equação que você coloca o tempo e tira uma dessas grandezas aqui físicas. Vou dar um exemplo bem simples. S igual a 2 mais 3t. Ou seja, se eu coloco aqui o valor do tempo, eu consigo descobrir a posição. Um outro movimento aleatório, V
igual a 2 mais t ao quadrado. Então eu coloco aqui o valor do t, eu descubro qual é o valor da velocidade. A igual a 5. Ou seja, independente do valor do tempo, a aceleração tem um valor constante, tá? Não são o mesmo movimento não, tá, galera? É só um exemplo aleatório de uma função. Professor, se eu quiser trocar o tempo e bolar uma relação só entre essas grandezas físicas, tem como? Sim, tem como. Só que aí a gente vai tratar para cada movimento individualmente como é que é a relação entre essas três grandezas físicas. Bom, assim como as funções elas podem ser representadas matematicamente, nós também podemos representá-las através de gráficos. Os gráficos vão ser desenhos que vão, né, representar para a gente como que essas grandezas físicas se relacionam. Então, um gráfico aqui ó, vai ter dois eixos, né, o eixo X e o eixo Y. Eu vou desenhar já três deles aqui, porque vai ser um para posição, um para aceleração e um para velocidade. E a gente vai ver as características de cada um deles. No eixo X, horizontal, né, o que está deitado, a gente normalmente escreve o tempo. Não é uma regra isso, mas é como vai aparecer na maior parte das vezes. Tá? E é a partir dele que a gente vai deduzir o resto. E aí no eixo X eu posso colocar, no eixo Y, a aceleração, a velocidade e a posição. E aí a gente vai representar aqui, né, através de um desenho, sei lá, assim, como que a aceleração está mudando com o tempo. Pode ser crescente, constante, decrescente, pode ser um arco, pode ser ida e volta, tá? É um desenho completamente aleatório. Eu vou fazer um desenho aqui simples, só para a gente entender algumas características desse gráfico. Então, no caso da aceleração, a gente pode calcular a área sob a curva, né? Sob, ou seja, embaixo da curva, ou seja, desse pedaço daqui. Essa área tem um significado físico muito, 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 muito importante. Ela vai representar o valor da variação da velocidade, ou seja, a área do gráfico A por T, ou seja, a aceleração por tempo, ela vai mostrar para a gente a variação da velocidade, ou seja, o ΔV. O gráfico da velocidade, esse aqui já vão ter algumas propriedades a mais. Então vou desenhar de novo um gráfico assim, linear, só porque é mais fácil de visualizar. E de novo a gente pode extrair a área sob a curva. Assim como o gráfico da aceleração, essa área tem um significado físico até mais utilizado do que o anterior. Essa área do gráfico V por T representa o ΔS, ou seja, representa o deslocamento do corpo. E uma outra propriedade é a tangente. Então, se nós pegarmos esse gráfico aqui e desenharmos agora a tangente, então vou desenhar aqui ó, uma paralela à horizontal e vou olhar para esse ângulo aqui, chamar de θ. A tangente desse ângulo θ vai depender das unidades, tá certo? Mas a tangente desse ângulo corresponde à aceleração do corpo. Numericamente igual, né, à aceleração do corpo. No gráfico do S é bem parecido. Então vou desenhar aqui uma curva qualquer. A área não vai ter nenhum significado físico profundo, mas a tangente vai. Então se eu desenhar aqui a tangente, por exemplo, nesse ponto, vamos traçar aqui a paralela ao eixo X, só para que a gente possa extrair o valor desse ângulo θ. Então, a tangente nesse ponto P, chamar de θP, vai ser a velocidade nesse ponto. Então, a tangente é numericamente igual à tangente de θ no ponto P. Ah, professor, mas se eu pegar em outro ponto, a velocidade é diferente. Nesse exemplo, sim. E nesse exemplo, ó, a velocidade está mudando. Aqui tem outra tangente, aqui tem outra tangente, tá? Mas o que importa é você saber que a tangente no gráfico S por T corresponde a um valor de velocidade. Então, no gráfico A por T, a área é a variação da velocidade. No gráfico V por T, a área é o ΔS, essa é a propriedade que a gente vai mais usar. E a tangente corresponde numericamente à aceleração.
E no gráfico S por T, a tangente corresponde numericamente à velocidade. A partir da próxima aula, nós vamos estudar um movimento específico e a gente vê como é que fica a cara da equação e do gráfico para alguns movimentos especiais da cinemática. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima.